Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 32º domingo do tempo comum. Daqui a 15 dias nós já estaremos celebrando a grande solenidade de Cristo Rei. E a liturgia desse final de semana nos chama a atenção para como nós devemos vivenciar o verdadeiro culto a Deus. A partir da nossa disposição, a partir realmente daquilo que nós devemos fazer e também como que nós devemos contribuir para o Reino de Deus, para o projeto de Deus. Na primeira leitura de hoje, nós vemos uma mulher do qual nós podemos assim falar que é o símbolo da confiança em Deus. A primeira leitura de hoje é tirada do primeiro livro dos Reis. E antes de citar a leitura de hoje, nós devemos voltar a alguns capítulos antes. Nós vemos que Elias, um grande profeta, que surgiu para assim mostrar como que os reis de Israel estavam agindo. Como que os reis de Israel estavam sendo infiéis ao projeto de Deus. Então Elias começa a anunciar aquilo que o Senhor tem a falar, não só para os reis, mas também para o povo de Deus, que também estava abraçando aquilo que os reis estavam apresentando. Então, depois da divisão entre o reino do norte e o reino do sul, então o reino do norte, onde o profeta Elias vai anunciar assim a palavra de Deus, nós vemos que nesse reino começa a entrar outros cultos que não pertencem ao culto de Javé, não pertencem ao Deus de Israel. Então, pela boca do profeta Elias vai anunciar algo que vai acontecer. Devido à infidelidade de vocês, vai passar um tempo sem chover, vai passar um tempo na seca. E no mundo bíblico, a chuva, a água é sempre o quê? O sinal da graça de Deus, a bênção de Deus. Porque é através da chuva que vai crescer as sementes, vai nascer todo o campo e também onde o rebanho vai multiplicar. Então, não tendo água, não tem o que comer.
Então o rei Acabe começa a perseguir Elias, devido ao culto que ele estava fazendo a Baal. Então assim nós vemos que como um homem pode acabar com uma sociedade, acabar também com a igreja, acabar com o culto a Deus. Porque o rei estava mais preocupado com aquilo que ele tinha para ele, do que realmente preocupado com as coisas de Deus. Então, Deus, através do profeta, vai agir e mostrar que ele realmente é ele que manda. E nós somos meros instrumento da graça de Deus. E nós vemos na primeira leitura de hoje que Elias é enviado para Sarepta. Então, ali naquela cidade, Deus vai falar para Elias ir até a uma viúva. E essa viúva vai dar o que vai alimentar Elias. Mas antes de chegar nessa cidade, Elias estava no deserto. Então Deus alimentava também ali no deserto. Fazia com que os corvos levassem até ele pão e também carne. E nós vemos aqui Elias, na primeira leitura de hoje, falando para essa viúva: por favor, traz-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. E essa mulher fala algo muito interessante aqui. Sabendo que Elias não pertencia ao povo da sua cidade, ela fala: pela vida do teu Senhor, teu Deus, não tem pão. Mostrando que Deus castigou o povo que estava onde? Estava em Israel, mas mesmo castigando lá, também foi assim para as outras cidades. E ela mostrando: por culpa do teu Deus, nós também estamos passando necessidade. Mas em nome do teu Deus também vou realizar o que você está pedindo. E aí ela dá de comer a Elias o que ela tinha. E Deus vai multiplicar na vida dessa mulher aquilo que tem a multiplicar, que é o pouco do pão e o azeite. Enquanto não chovia, essa mulher tinha o que comer. E é interessante que vai falar que não diminuía a quantidade nem da farinha e nem do azeite, mostrando para nós, meus irmãos e minhas irmãs, que a partir do momento que nós confiamos a nossa vida em Deus, isso não quer dizer que Deus vai esbanjar de coisas em nossa vida. O pouco que nós temos sempre vai o quê? Vai multiplicar. Mas a partir do momento que nós damos com coração e realmente confiando na graça de Deus. Agora, se eu dou a sobra, como nós escutamos no Evangelho de hoje, a graça de Deus não vai agir na minha vida. Porque o que eu estou fazendo, o que eu estou dando, é simplesmente a sobra, e não de coração. E nós vemos no Evangelho de hoje algo muito bonito também. No final do Evangelho, o que nós escutamos? Ela dava tudo para sobreviver. Essas duas moedas que essa pobre viúva deu não valia quase nada diante de tudo aquilo que os outros estavam colocando. Mas ela confiava também na graça de Deus. E aqui nós vemos o que? O símbolo da simplicidade e da humildade de Deus em nossa vida. E muitas das vezes nós queremos dar para Deus o que sobra. E aqui não é só a questão financeira. Nosso Senhor também está chamando a nossa atenção para o nosso trabalho dentro da igreja. Eu não posso dar para Deus só o que sobra em minha vida. No final de semana sobrou uma hora ali, meia hora, é o que eu vou dar para Deus.
atenção que, a partir do momento que eu me dou por inteiro para Deus, Deus vai recompensar de graças e bênçãos em minha vida. E não só pela metade. E o que nós vemos por aí são pessoas que se doam só 1%, 10%, e às vezes nem isso para Deus. Mas, diante da necessidade, diante da doença, diante da dificuldade, querem que Deus dê 100% de tudo para nós. Mas como que nós vamos pedir algo de Deus, se nós não somos, não temos nem a capacidade de dar, pelo menos o básico para Deus? Que é a nossa oração, a nossa vida também de comunidade, dentro das nossas pastorais, dentro dos nossos movimentos. Às vezes nós não somos capazes de dar nem 50% de nós. Para o Senhor está sendo exagerado, não estou sendo exagerado, porque nós vemos que isso acontece dentro da nossa igreja. E depois, quando sai da nossa igreja, vai para as outras igrejas, acabam até dormindo nas outras igrejas. Não sai, é 24 horas nas outras igrejas. E quando estão na igreja católica, não tem coragem de sacrificar pelo menos 10% do seu tempo. Então nós devemos, meus irmãos e minhas irmãs, começar a olhar para dentro de nós, olhar para as nossas atitudes, olhar para aquilo que nós somos e mostrar para Deus que nós também podemos fazer algo. Mas isso vai depender também da nossa sinceridade para Deus. Então, para nós sobrevivermos, o que nós estamos oferecendo a Deus? É aquilo que eu tenho, é realmente o que eu estou oferecendo, é de coração ou a sobra para Deus? E essa mulher, depositando lá no cofre o que ela tinha, com certeza no íntimo do seu coração, ela pedia a Deus para que Ele também pudesse multiplicar em sua vida. E nós sabemos que quanto mais pobre, mais dou para a igreja. E às vezes aqueles que muito têm, não dão de sinceridade. As nossas ofertas, os nossos dízimos, eu não estou fazendo propaganda para aumentar, mas a gente deve ter consciência do que eu estou doando para Deus. Claro que nós não podemos passar necessidade, nós não podemos deixar de colocar na nossa mesa o nosso pão de cada dia, mas é o que eu tenho oferecer também a Deus. É interessante que a mulher da primeira leitura realmente nos faz refletir o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Deus oferecia àquela mulher o que era necessário para aquele dia: o pão e o azeite, e não deixava de dar a ela o que era necessário. E às vezes nós vamos pedindo tantas coisas a Deus, e Deus olha para nós: não é isso que eu quero, não é isso também para você. Então nós devemos também saber pedir para Deus. Quais são os nossos pedidos? Os nossos pedidos são que para ter um bom carro, uma boa casa, uma boa mansão, ou eu estou pedindo a Deus aquilo que é necessário para a minha vida? E nosso Senhor nos chama a atenção no início do Evangelho de hoje: cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras da sinagoga e dos melhores lugares nos banquetes. E eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. A condenação do qual nosso Senhor está falando aqui é justamente o inferno. A partir do momento que nós usamos também o nosso trabalho para ganhar as coisas dentro da igreja, Deus castiga. Porque nós não estamos aqui para
promover os nossos nomes. Nós não estamos dentro das igrejas para que eu seja visto. Nós estamos dentro da igreja para que o trabalho e a multiplicação do reino de Deus aconteça. E não as coisas que pertencem a mim. Claro que a partir do momento que eu sou honesto, que eu realmente faço aquilo que é necessário, Deus vai colocar algo de bom em minha vida. Vai retribuir com bênçãos e com graças. Mas a partir do momento que eu sou infiel, assim como o povo no Antigo Testamento estava sendo infiel a Deus, Deus castiga. Deus, Ele não quer o nosso pior, mas Ele nos castiga para que nós tenhamos consciência do que nós estamos fazendo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a liturgia desse final de semana nos ajude cada vez mais a compreender também o nosso papel dentro da igreja. Dentro da simplicidade, dentro da humildade, dentro daquilo que nós devemos fazer, nós possamos realmente realizar a nossa missão. São Vicente de Paulo fala que nós devemos sempre confiar na divina providência. Então, se eu confio na divina providência, ela vai providenciar realmente aquilo que é necessário para a nossa vida. Não buscamos os melhores lugares, não buscamos a fama, buscamos o que? A santidade. Que nós vamos escutar na oração pós-comunhão de hoje. E na oração da coleta hoje, nós escutamos algo muito bonito que vocês devem levar para a casa de vocês, devem refletir e meditar cada vez mais. Olha o que vai falar a oração da coleta de hoje. Deus de poder e misericórdia, dignai-vos afastar de nós toda a adversidade, para que sem impedimento do corpo e do espírito nos dediquemos com plena disposição ao vosso serviço. Então, que nós possamos, com a misericórdia de Deus e o seu poder, realmente nos colocar a serviço do seu poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.